Vamos ver daqui para frente. Nas oitavas. Você tem que sofrer para ganhar do europeu? Há uma distância grande ainda? Surpreendente, claro que a gente tem que entender que os times europeus estão ainda em pré-temporada, né? Que os times brasileiros vêm surpreendendo na Copa do Mundo de clubes e isso é inegável. Botafogo vencendo o poderoso PSG, o Flamengo virando para cima do Chelsea, vencendo por 3-1. Antes mesmo da competição começar, a imprensa e até mesmo alguns torcedores diziam que os europeus iam dominar, vencer e golear todo mundo, mas não é isso que a gente tá vendo. Então isso significa que os times brasileiros estão no nível dos europeus? Será que realmente dá para bater de frente com eles, já que o desempenho não tá como achariam que estaria? Os brasileiros vão continuar tendo um bom rendimento e passando de fase e quem sabe até levantando o caneco? Então fica nesse vídeo até o final para descobrir as respostas dessas perguntas, porque tem gente que acha que os brasileiros estão muito empolgados com os resultados e que é para eles terem um pouco mais de calma, porque a competição ainda tá longe de terminar. A gente vai continuar repercutindo o Mundial de Clubes, afinal os times por aqui, todo mundo de férias, todo mundo descansando, a semana que vem a turma volta, já começa a pensar em campeonato brasileiro, mas a gente não pode deixar de falar da vitória do Palmeiras ontem, da grande vitória do Botafogo também. Tá sendo sofrido? Tá sendo sofrido, mas muito melhor do que muita gente imaginava, que o início do campeonato o futebol brasileiro iria passar vergonha, que a gente ia sofrer demais. Não tá sendo isso que tá acontecendo no Mundial, mas também tem que ficar esperto. Tá legal, mas tem muita coisa ainda pela frente, não é? Fala, Veloso, boa tarde. Boa tarde, Fernandinho. Boa tarde a todos. Sem dúvida, né? Os times brasileiros estão se portando bem, né? A gente viu o Flamengo na estreia, a gente viu os 2 jogos do Palmeiras, os 2 jogos do Botafogo, a vitória de ontem do Botafogo. Surpreendente, claro que a gente tem que entender que os times europeus estão ainda em pré-temporada, né? É mais ou menos o que acontece aqui no Paulista na primeira fase, né? Os times do interior estão voando fisicamente e os times da capital ainda estão um passinho atrás, né? Só que no Paulistão a gente tem mais tempo, né? Um mês e meio para os times começarem a 2, voar. 3 Agora aqui meses. os caras têm 10 dias. Aí o tiro é curtinho, né? É curtinho e a gente está vendo realmente os clubes brasileiros enfrentando, né, as potências, né? O PSG acabou de ser campeão da Champions, o Botafogo foi lá e já carimbou a faixa, né? E é legal, a gente está se divertindo, né, Fernandinho? Isso que é legal. Jogos bons, isso tá legal e acho que está sendo muito importante, Souza, boa tarde, para, de alguma maneira, resgatar a nossa autoestima com o nosso futebol, que estava muito machucado, muito descrédito. Não houve nada de excepcional, a não ser os bons resultados. A gente tem que estar com essa realidade bem na nossa proa. A gente não pode ficar muito fora disso. Não dá para se iludir demais, mas pelo menos está dando para ter algum tipo de esperança que a bola no Brasil não morreu, como muita gente estava dizendo. Né? O resgate, né, Fernandinho? O resgate do futebol brasileiro, né? Dentro daquilo que o Abel falou, né? Sobre colocar todos no mesmo ambiente, né? Da mesma forma, porque todas as vezes que nós enfrentamos os europeus no Mundial era final de temporada pra gente. O último Botafogo jogou aqui no domingo, 3 dias depois estava fazendo a sua estreia no Mundial e viajou pro outro lado do planeta. Exatamente. Então, isso prova que o futebol brasileiro você tem que sofrer para ganhar do europeu? Há uma distância grande ainda? Mas assim, o futebol brasileiro é isso, Fernandinho. Ainda o improviso, a vontade de vencer. O que o Botafogo mostrou ontem é o que a gente sempre cobra aqui, vontade. O que é do brasileiro, sabe? Porque o talento e o improviso vai aparecer. A gente só precisa de uma bola, entendeu? E realmente, sempre ficou aquela coisa de os europeus sempre são os melhores, sempre vão vencer tudo e aquela coisa e tal. E o que a gente tá vendo aqui é totalmente inverso. Muitos times batendo de frente com os europeus e dando um baita trabalho. Mas apesar de tudo isso, a gente precisa ir com calma, respeitar os adversários e os europeus também, porque ainda tem Bayern de Munique, Real Madrid, Inter de Milão, Juventus, ou seja, ainda tem muita pedreira pela frente. E achar que por causa dos bons desempenhos dos brasileiros tudo agora são flores, a gente tem que ir com calma sim. Mas claro que a nossa torcida tá de pé. E se você gosta de vídeo de tretas e polêmicas do mundo do futebol, não esquece de se inscrever aqui no canal. Por isso que os jogos entre seleções faziam a diferença muito para o Brasil, ainda fazem, porque ali estão os melhores que nós temos no nosso futebol. Quando você encara um clube europeu, é uma seleção em cada time nessas equipes de ponta. Então não é fácil. Dirceu, para você, é muito cedo para sonhar demais ou a gente está fazendo um papel legal, é o que dá para fazer? O que o Veloso disse é que é o certo, né? Vamos ver daqui para frente. Nas oitavas, Palmeiras não fez um bom primeiro tempo, mas venceu o jogo. O grande Abel Ferreira, ele sempre erra na escalação, depois ele conserta. Porque esse Vitor Roque já não dá mais, né? Pelo amor de Deus, ele como titular não dá. Insistir com o Vitor Roque no Palmeiras é dose para cavalo, não dá.
Então, com ele não dá. O Flávio Lopes não era nada, mas ele, não sei o que aconteceu, num passo de mágica, parece que ele melhorou, né? Ele está mais, assim, consciente, é um cara bom. E aí o Palmeiras passou e praticamente já está na outra fase. Agora, o Botafogo tomou uma pressão desgraçada, mas olha, o que a defesa do Botafogo jogou foi, olha, um negócio excepcional. Time bem, o Igor também foi bem, Alan, né, que também joga. Alan. Foi Jogou na direita, o Alan. O Botafogo arrumou e o português lá falou, não sei o que é o cemitério. Até agora eu queria entender aquela frase O dele. cemitério tá cheio de favoritos. mortos. favoritos. O cemitério está cheio de favoritos. E talvez, e com essa famosa tese, e o que eu achei legal é que os próprios jogadores do Botafogo, eles afirmaram categoricamente, a nossa chance era 1% contra 99% deles, mas o que valeu foi 1% e o Botafogo venceu as duas partidas que já jogou, né? O Palmeiras empatou uma e ganhou uma. O Botafogo está até melhor. Eu acho que isso é discurso de jogador. Ninguém entra em campo achando que tem 1% de chance. Não. É que a mídia inteira, né? Não, o problema é a expectativa que estava se criando em relação ao desempenho dos brasileiros. Que a gente não ia largar, não ia acontecer nada, a gente ia lá passear e voltar. E não está acontecendo isso. Acho que isso é importante a gente destacar. Não dá para achar que vai ganhar o campeonato e tal, mas vergonha, pelo menos, que era o que a maioria, a expectativa da torcida brasileira, que os Ninguém times iam perdeu lá até passear. E você, o que acha disso, torcedor? Os times brasileiros estão muito empolgados mesmo nesse Mundial? Quem você acha que pode ser campeão dessa Copa do Mundo de Clubes? Comenta aqui a sua opinião e não esquece de se inscrever no canal para mais vídeos de treta e polêmicas envolvendo o mundo do futebol. E eu te espero no próximo vídeo e tchau!